Salve Maria! Hoje, dia 26 de março de 2021, da quinta semana da Quaresma. O evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 10, nos versículos do 31 ao 42. Do evangelho segundo João, naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, é iminente a chegada da Semana Santa e, claro, o Evangelho, e toda a liturgia já assume, este tom, de condenação a Jesus. Ouvimos na perícope que os judeus pegaram pedras para apedrejarem Jesus. E claro, Jesus, pergunta para eles por qual bondade, por qual feito, por qual milagre, por qual cura estão querendo apedrejá-lo. Os judeus sabiam que a salvação no Emanuel, no Deus conosco, no Messias, chegaria, mas eles não queriam aceitar a chegada de Jesus, porque viam nele um homem como qualquer outro. Verdadeiramente Jesus o era, e nós celebramos ontem, na solenidade da Anunciação do anjo a Maria, quando o Verbo eterno de Deus assume a natureza humana, onde Deus quer e quis fazer-se homem e nascer de uma mulher. Esta é a realidade de Deus. Uma única pessoa com distintas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E claro, Jesus passou toda a sua vida, passou todo o seu tempo fazendo o bem, derramando-se sobre a humanidade. E claro, em tempos tão difíceis, muitas vezes nós colocamos até Jesus à prova, quando muitas pessoas questionam por que está acontecendo isso, por que tal enfermidade, por que tantas pessoas morrendo. Mas a grande pergunta que não deve calar no nosso coração e na nossa vida é: para que Deus permitiu estas realidades? Para que Deus está nos fazendo entender o mundo de outro modo? Mundo globalizado, onde as notícias chegam aqui e acolá, num piscar de olhos. E percebemos que não só as notícias, mas também as enfermidades, pela falta de higiene, pela falta de cuidado, pela falta de zelo por si mesmo, mas também pelo outro. Jesus nos ensina a cada dia, esta necessidade do serviço, necessidade em saber acolher o outro, o diferente, o que pensa de um modo diferente. Claro, cada um pensa de um modo diferente, mas a unidade é única, chegar ao Cristo,
anunciar a Jesus, anunciar o reino. Jesus, ao viver nesta perspectiva, coloca para nós toda esta realidade, o quanto ele faz pela humanidade, o quanto ele fez quando estava pisando sobre esta terra, o quanto os judeus fecharam o coração e foram incapazes de reconhecer o Cristo. O Padre Zezinho tem uma canção muito bela, se chama Briguei com Deus. E ele diz, briguei com Deus, mas acabei no colo dele. Que inúmeras pessoas que brigaram com Deus possam sentir esta presença e se encher de esperança. Nem tudo está perdido, porque Cristo morreu para nos salvar, entregou completamente a sua vida por nós. E nós não podemos ficar de braços cruzados, mas precisamos ir à luta diária, no combate contra o pecado e contra o mal. É isso mesmo. Nós somos convidados a cada dia a vivenciarmos esta realidade. Não negarmos o Cristo, nem tampouco abandonar a nossa fé. Busquemos o Cristo enquanto Ele se deixa encontrar, pois chegará o dia que nós não poderemos mais buscá-lo. E esse dia pode nos surpreender como o ladrão. E, claro, a cada dia nós somos chamados e convidados a viver nesta realidade. Quem é Deus na nossa vida? Como posso, a cada dia, aprofundar a minha fé? Esse tempo de pandemia tem nos feito refletir bastante. Quem é Deus na minha vida? Tenho aproveitado o meu tempo, tenho gasto o meu tempo com a palavra, tenho rezado mais, vivenciado as devoções populares. Veja que no passado, em muitas paróquias não tinham padres, muitas cidades não tinham sacerdotes, mas o povo vivia a sua fé, rezava o terço, o ofício de Nossa Senhora, iam até a capelinha mesmo sem padre e partilhavam daquilo que lhes era concedida. Às vezes um leigo lia a palavra, lia o texto do Evangelho daquele domingo e partilhava na simplicidade. E com certeza guardaram a fé. A experiência de Paulo, combater o combate, completar a corrida, guardar a fé. E quantas pessoas receberam dos seus bisavós, avós, pai e mãe, esta devoção que começa tão simples, que chega a ser aprofundada, por meio da palavra, daqueles que já têm a leitura, por meio de tantas realidades hoje com os meios de comunicação, que nosso Senhor nos ajude a cada dia a não querer apedrejar o Cristo, nem apedrejar o irmão que se converteu e que busca uma nova vida. Que também nós sejamos capazes de buscar uma vida nova em Cristo. Faltam poucos dias para celebrarmos a Páscoa. Intensifique as suas orações, as suas mortificações, o jejum, Sexta-feira, hoje, dia de jejum, dia de penitência. Jejum e peça ao Senhor a graça e a força para superar o mal e o pecado que assola a sua vida. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.